Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com fim de recreação ou competição. Mas será que realmente conhecemos sobre todas as práticas esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre o balé. Está começando o Mais Esporte, mas antes, claro, eu, você e todo mundo já sabe. Siga as nossas redes sociais, está aqui embaixo para você. Vem com a gente! Na arte, o balé é um estilo de dança criado nas cortes da Itália renascentista no século XV. Posteriormente, desenvolveu-se principalmente na França no século XVII, como um tipo de dança de concerto. Apresentações no palco acompanhadas de música erudita e renascentista, influenciando todo o vocabulário do balé. É um estilo de dança que representa uma história através de movimentos graciosos, muitas vezes executados nas pontas dos pés, que tem as técnicas fundamentais para muitas outras formas de dança. A forma mais conhecida é o balé romântico ou balé blanc, que valoriza a bailarina, focando no trabalho de pontas, fluidez e movimentos preciosos. Os princípios básicos do balé são postura ereta, a rotação externa dos membros inferiores, movimentos circulares dos membros superiores, verticalidade corporal, disciplina, leveza, harmonia e simetria. O primeiro balé feito no Brasil foi dirigido por Lacombe e apresentado em 1813 no Real Teatro de São João, no Rio de Janeiro. Um século depois, a atuação da companhia de Sergei Diaghilev iniciou um permanente interesse pelo balé no Brasil. Bom, agora a gente vai falar com quem realmente entende e conhece do balé. Professora Maíra, obrigado, viu, por receber a gente aqui no seu estúdio, para a gente poder falar um pouquinho sobre balé, é estúdio, ou eu já comecei tudo errado? É balé. Acertei uma. E aqui nós somos uma escola de dança. Daqui não é um estúdio? Não. Ah, uma escola de dança. Professora, a pergunta mais clichê de todas que eu sempre faço aqui no Mais Esporte é: o que é o balé? O balé é uma modalidade que surgiu na Itália por volta do século 17, 18, para interter a corte francesa e italiana, né, da época. Então, para trazer arte e interter a corte. E aí, ele não é uma dança, ele é uma modalidade esportiva? Não, é uma dança. Ele é uma dança, tá? E aí, essa dança, ela tem, pra gente depois entrar um pouco mais sobre apresentações e tudo mais, ela é uma dança que tinha muito preconceito, por ser uma dança que envolve muito corpo, ou não? Ou nunca teve isso? O balé carrega um pouco de preconceito, sim, por conta da distinção social. Por muito tempo, o balé não era uma modalidade que todas as pessoas tinham acesso para se fazer. Então vamos lá. Para começar no balé, qual é a idade ideal? Nós indicamos de 3 anos para cima. 3 anos. Como é que ensina uma criança de 3 anos ao balé? Como é que é toda essa forma de ensinar? Então, para as crianças é mais de uma forma lúdica. A gente trabalha técnica, mas trabalha brincando, né? A gente ensina o balé de forma lúdica. Então, a gente sempre, vamos supor, quando a gente vai ensinar meia ponta, a gente fala para as meninas que é o saltinho da mamãe. Então, elas vão se imaginar num saltinho, num salto alto, e trabalhar a meia ponta, que é o pé mais alto. Então, a gente sempre trabalha com as crianças brincando. Legal. E aí, essa brincadeira, essa forma lúdica, tem mais fácil entendimento por elas? Com certeza. Porque se você quiser ensinar uma meia ponta, um élevé, isso não entra na cabeça delas tão fácil. Então, se a gente ficar, faz um élevé, a criança vai ter mais dificuldade de absorver. Agora, se você fala saltinho da mamãe, você fala uma vez, elas vão fazer 10 vezes saltinho da mamãe tranquilamente. E aí, a partir de 3 anos, é uma idade legal para começar. Tem limite? Não, o balé você pode dançar até o resto da vida. Não é só assim, tem uma idade, por exemplo, uma competição de ginástica, por exemplo. Vai competir só até 30 anos, tá velha já para fazer. O balé não tem idade para isso, para apresentações, como é que é? Não tem idade, mas o balé exige o desempenho. Então, quando a pessoa já não consegue mais desempenhar aquilo que o balé pede, para questões competitivas, sim. Aí existe um limite de idade que não é muito colocado por regra, né? Depende do desempenho do bailarino.
Agora, por hobby, por amor, por paixão, a gente pode dançar até morrer. E aí não tem limite. Então, por exemplo, sei lá, aqui na escola, por exemplo, você tem uma aluna... Tenho uma aluna no balé que começou o balé com 47 anos. Que legal. Isso é ótimo. Então, pegando esse gancho, balé aprende-se ou nasce com o dom do balé? Balé aprende-se e para quem tem o dom é um pouco mais fácil, mas qualquer um pode dançar balé. E dá para perceber quando chega sei lá, uma criança de 4, 5 anos, você já começa, é diferente, tem um entendimento mais fácil, como é que funciona? Dá para perceber. O professor sempre percebe quando o aluno é um pouco mais talentoso. E aí é a função do professor desenvolver esse talento, né? Mas também o professor trabalha com o não talento de um aluno. E o papel do professor um bom professor faz um aluno não talentoso virar um aluno talentoso. Então o papel do professor é dosar as medidas de cada aluno. Quanto tempo para poder, sei lá, já participar de uma apresentação? Tem um tempo mínimo ou máximo assim de aprender e entender todos os passos? Demora 4 anos, 5 anos em 6 meses? Ou depende de cada aluno, de cada atleta? Como é que é? A gente se prepara, por exemplo, todo ano a gente tem um espetáculo de final de ano. Então a gente já prepara o aluno desde janeiro, fevereiro, para se apresentar no final do ano. Existem alunos que vão surgindo ao longo do ano. E aí depende do talento do aluno. Se ele é um aluno mais desenrolado, com mais facilidade, ele consegue dançar. Mas o balé leva-se 8 anos para se formar. 8 anos? E aí o estágio, conforme vai... Cada ano muda esse estágio de 8 anos até conseguir chegar lá no 8º ano e se formar? Sim, igual aqui na escola nós trabalhamos com progressões de níveis. Então, a cada ano estudado, o aluno a gente tem as avaliações de final de ano, o aluno faz essa avaliação de ano e o desempenho dele sendo bom, e aí ele vai galgando os outros anos, até a formatura. Dar para repetir de ano? Dá para repetir de ano. Aí tem que fazer tudo de novo? Tudo não, você volta ao nível que você tá, você fica nele até conseguir avançar. Caramba, que interessante. Competição, vamos lá. Existe competição de balé, apresentação, campeonato, como é que é? Existe isso? Funciona? Como é que é esse arranjo? São os festivais. Festivais. Existem competições de balé que a gente chama de festivais. E aí, sim, né? Tem várias modalidades, tem idade. Então, geralmente nos festivais, onde se compete balé, existem por idade, criança, sênior, quando já é um grupo mais avançado, sim, existe competição. E como é que se pontua isso? Tem pontuação? Não tem? Um corpo de jurados, eles vão dar nota de 0 a 10, 9,8. Tem isso também ou não? Também? Tem isso. Geralmente os festivais têm um corpo de jurados e daí o jurado ele dá a nota de acordo com aquilo que, né, é um pouco subjetivo, é o jurado que dá a nota, mas geralmente é uma nota de 0 a 10 e aí ele vai avaliar ali tecnicamente, música, figurino, maquiagem do bailarino, todo o grupo dançando junto, se é um grupo coeso, se não, se está dentro do tema que o grupo está dizendo que está dançando. Tem várias questões que são avaliadas no festival. Queria saber sobre a apresentação. A gente já gravou o segundo bloco que a gente fez para vocês que vocês vão ver daqui a pouco. Eu não vou participar, só de ver as meninas não dá. Cabelo sempre amarrado, maquiagem, sorriso, a postura. É obrigatório tudo isso? O cabelo tem que estar amarrado sempre, maquiada, como é que é? É obrigatório, o balé é disciplina, né? Então, a base de um bailarino é o uniforme completo para se dançar, meia calça, colã, saia, cabelo de coque, bem alinhado, sem frizz. Então, a cara boa da bailarina também conta, então por isso a maquiagem. A gente avalia expressão artística, então o rosto conta a expressão artística. Então o balé é uma coisa muito completa, né? Não adianta você ser talentoso e chegar aqui de qualquer jeito, de qualquer cabelo. Então esse qualquer cabelo, a gente nunca vai ver uma bailarina de cabelo solto? Ou pode ter? Vai ver. Mas tem que estar sempre... Depende um pouco do estilo. Se for um balé de repertório, você nunca vai ver a bailarina de qualquer jeito, com qualquer cabelo. Mas, se for um balé de criação, mais moderno, contemporâneo, talvez sim, você encontra. E aí eu vi que você também tá todo com o cabelinho, a professora também tem que estar sempre alinhada também, tem que estar sempre... A gente tem que ser referência. Tá. E aí, é um esporte, uma modalidade, uma prática
só feminina? Tem homens também que praticam? E se sim, como é que trabalha esse preconceito também? Não é uma modalidade só feminina. Os homens são importantíssimos nos balés, são eles que sustentam e fazem os padedês com as bailarinas. E existe muito preconceito. Hoje em dia é um pouco mais tranquilo, mas os homens que querem praticar a modalidade encontram sim bastante preconceito. Quais são os principais desafios do balé? Acho que o maior desafio para uma bailarina é ela conciliar a graciosidade com a força que ela precisa. O balé exige muita disciplina, força de vontade, porque não é fácil, é dolorido. As repetições muitas vezes nos machucam, e então a bailarina precisa vencer isso, né? Por exemplo, para você fazer um exercício de flexibilidade, exige treino. Você precisa repetir até que você consiga fazer. Então uma bailarina, ela repete milhares de vezes um exercício para que ele saia perfeito. Então, acho que o maior desafio é a constância, a força de vontade, a disciplina, porque não é uma modalidade fácil. Qual parte do corpo tem que estar sempre bem fortalecida para poder fazer os exercícios? É o joelho que sofre, o tornozelo, é as costas, a coluna, o que é? O balé é muito completo, então o bailarino tem que ser todo forte. Aqui, inclusive na escola, a gente faz uma preparação física com todos os alunos para prevenir lesão, porque é muito fácil machucar dançando. Então a gente fortalece todo o corpo, porque quando falta força de um músculo, o outro compensa, então isso acaba trazendo as lesões. O bailarino tem que ser todo forte. A mente tem que estar mais em paz possível, ou uma mente não muito bacana também traz problema para a parte física do corpo de movimento? É muito importante que os bailarinos tenham inteligência emocional e tenham essa força na mente, né? Porque muitas vezes você precisa compensar uma coisa que você não conseguiu atingir, um passo que você não consegue fazer, mas você precisa acreditar que você consegue. Então a mente ela é fundamental para o bailarino, ele tem que estar com a inteligência emocional muito bem estabelecida. Porque, por exemplo, numa coreografia, se você erra um passo e você já se perder ali, você perdeu a coreografia toda, que às vezes é o trabalho de um ano, por conta de um passo. Então, a mente é fundamental para o bailarino. Por conta do sofrimento também que se tem, isso também tem que estar bem alinhado à mente? Sim, porque muitas vezes a bailarina ela quer dançar, ela quer fazer, mas às vezes o corpo não responde. Então, tem que trabalhar o todo. Reparando ali as meninas, eu vi que elas ficam com o movimento escondendo o dedão. Por quê? Tem uma lógica disso? Faz parte da técnica, né? A gente da linha dos braços. Então a gente nunca deixa o dedão para fora, nem os dedos abertos, para que fique mais limpo, que a gente fala possível. Agora faz sentido. Porque senão fica tudo bagunçado também. E aí é apresentar isso. O que é mais importante no balé? A dedicação do aluno ou o entendimento da aula para ele? Do que a professora ou o professor explica para ele? Se ele só pegar rapidamente ou ele tem que se dedicar o tempo todo e estar 100% focado nisso? É dedicação com aquilo que ele aprende em aula, é um conjunto. Porque uma coisa não vai andar sem a outra. Ele pode ser super dedicado, mas se o contexto da aula não for tão completo e ele passar por ali despercebido, ele nunca se corrige, ele nunca aprende, nunca avança. Então ele precisa dar aula e estar ali ativo na aula para entender o que está acontecendo, se corrigir, aprender, e a dedicação vai fazer ele crescer. Para a gente entender melhor e aí ficar mais claro, o balé, ele é uma pergunta até meio clichê nossa, ele salva vidas também? Sim, o balé salva vidas. A gente tem histórias na escola de pessoas que mudaram de profissão por conta do balé. Então, deixaram de fazer outros serviços para se dedicar no balé porque se encontrou, e o balé é realmente a paixão da vida, assim. Ama ensinar o balé, ama fazer aquilo avançar e fazer com que outras pessoas tenham acesso ao balé. A música, ela sempre tem que ser... Tem um tipo de música que sempre tem que estar e sempre tem que ter música? Pro balé é sempre música clássica. Sempre música clássica? Sempre tem que ter música. Não pode ter um funk ali no meio? Pro balé não. Pro balé não, tem que ser sempre... Sempre clássico. E pode ter cantado alguma coisa ou não? Sempre instrumental. Sempre instrumental. E sempre clássicos? Sempre clássico. Sempre música clássica, sempre... Na grande maioria, sim. Que legal. Bom, como é que você começou no balé? Como é que o balé apareceu na sua vida? Eu comecei com 10 anos. 10 anos. Eu
eu comecei a estudar em São José dos Campos, no SESI. E aí eu comecei a fazer balé e, na verdade, depois das aulas do balé, existiam aulas de ginástica rítmica. E aí a ginástica rítmica me chamou um pouco mais a atenção e eu migrei para a ginástica, porém, dentro da ginástica, o balé era exigido para que a gente fosse ginasta. Então, o balé era o complemento das ginastas. E aí eu continuei fazendo balé, né? Mesmo me tornando ginasta, né? Querendo me tornar ginasta, eu continuei fazendo balé. Então eu faço balé, danço desde os 10 anos. E ele te ajuda o tanto quanto na vida? Eu gosto de dizer que o balé, a dança e o balé ensina a gente a ser gente. Porque a gente precisa ser humilde no balé, a gente precisa respeitar as pessoas no balé, a gente precisa respeitar as diferenças no balé, né? Diferenças de corpo, de biotipo, de idade. O balé, a gente nunca dança sozinho, né? Dificilmente se dança sozinho no balé, a não ser quando é um solo. Então você sempre vai dançar com outras pessoas que estão passando por outros momentos de vida. Então, assim, os amigos que a gente faz no balé são amigos diferentes, são amigos verdadeiros que ralam ali junto com você, que sabem o preço das coisas que você está passando e pagando. Então, assim, o balé faz a gente ser pessoas melhores. Que legal. Bom, a gente falou sobre balé, agora está na hora de praticar o balé. Agora isso vai... Que não vai ser o meu caso, né? Não vai dar para praticar o balé sem condição. Quem vai dar aula pra gente de balé vai ser você? Quem vai mostrar aqui na escola sou eu quem dou, mas quem vai acompanhar a gente nas demonstrações hoje é a Kessia e as alunas aqui da escola. A professora Kessia, então, vai mostrar pra gente no segundo bloco do Mais Esporte o balé. Isso. Vai ter pontinha do pé, será? Vamos deixar pra quem continuar assistindo. Então a gente já volta pro segundo bloco do Mais Esporte pra poder, quem sabe, ter as pontinhas do pé. A gente já volta. Vamos ao momento Curiosidade Mais Esporte. Como bailarinos conseguem ficar na ponta do pé? Esta pergunta é muito frequente por quem não conhece o universo do balé. De fato, é um mistério imaginar como um ser pode se equilibrar na ponta dos dedos. Todo o segredo está na sapatilha da bailarina, que é feita com a ponta de gesso e por este motivo é dura. Através dos exercícios de força e flexibilidade dos pés, a bailarina molda a sua sapatilha, tornando-se apta para executar os movimentos. No início, estas sapatilhas eram feitas de ferro. O período romântico do balé foi inaugurado pelo uso das sapatilhas de ponta e a predominância de roupas brancas. Estamos de volta para o segundo bloco do Mais Esporte. Agora não tem mais conversa. Elas já estão posicionadas para o primeiro exercício. Cauê, você vai lá fazer? Quem sabe? Guarda aí que vocês vão ver. O que elas vão fazer agora, Kessia? Conta pra mim. Então, agora elas vão fazer um exercício de demi-plié. Ele é o primeiro passo. Como demi o quê? Demi-plié. Demi-plié. É uma pequena flexão dos joelhos. Do joelho, meus joelhos. E existe o grand plié também, que é uma grande flexão. É o primeiro passo que se ensina para qualquer bailarino, né, iniciante, intermediário, e você vai fazer até o último dia que você dançar, porque ele é a proteção das articulações, dos joelhos, dos tornozelos. Então ele é muito importante, ele é realmente a base para tudo, para saltar, para subir na meia ponta, que depois a gente mostra o que é. Então ele é fundamental para tudo. E esse exercício aprende com qual idade? Já é introduzindo já? O formato que elas estão fazendo já é o nível de passou do iniciante para intermediário. Com criança, a gente trabalha em outras posições dos pés, que significaria o andedã, que são os pés igual a gente anda, e o andeor seria com a rotação coxo-femoral, né, para fora. Então elas já elas têm capacidade todos muscular para encaixar de uma forma andeor. Então todos os exercícios delas são baseados nessa forma, que é mais para avançar. E essa posição que elas estão aqui é o princípio de tudo? Sim, é a preparação. Toda vez que vai começar um exercício, a gente está com os braços baixos, que se chama brabás, e a posição para respirar, para esperar o play da música. Então sempre. Mas elas estão respirando? Estão respirando. Ah, tá bom. Aí fica aqui assim. Estão sempre alinhadas. Aí quando for dar joia, faz assim. Não, elas vão preparar e segurar na barra, que o exercício entendi. é na barra. Então, o exercício é feito com a barra. Sim, esse sim. Então vamos lá mostrar o demi-plié. Demi-plié. Bom,
Cassie, agora a gente vai fazer qual exercício? Agora a gente vai fazer o Petit Battement Tendu, que é um exercício depois do demi-plié. Você aprende a tirar o pé do chão. Então, no demi-plié você aprende a estabilizar o seu corpo no chão, usar a flexão dos joelhos. E agora você aprende a usar o chão ao seu favor para poder puxar a ponta do pé, que é estender os pés. Como é que é o nome mesmo? Petit Battement Tendu. Petit Battement Tendu. Batiment Tendu. Tendu. Isso. No Brasil dizem Tandi, mas é Tendu. Particularmente conhecido como... Tandi. Pronto, é um apelido carinhoso, não precisa ser um nome tão comprido. Então esse é tirar os pés do chão. Isso, que é uma base que a dança, principalmente o balé clássico, exige muito, né? Você saber estar no chão e saber sair dele com técnica, né? Esse numa apresentação valendo pontos ou valendo um campeonato, alguma coisa assim, ele tem uma pontuação muito importante na hora do corpo de jurados avaliar? Ele é o básico, né? Então se o bailarino não faz isso, ele não sabe o básico. Então ele é muito importante, porque a gente chama de limpeza dos movimentos. Então as extremidades aparecem muito. Os pés, a cabeça, as mãos. Então se eu coloco um braço mal colocado, um pé solto, significa que eu não estou tecnicamente lapidado para aquilo. Então ele é muito importante sim, só que ele não é tão crucial quanto outros passos. Existem outros passos muito mais difíceis dentro do balé, mas ele é importante para a dinâmica, para a execução dos movimentos. Legal, então vamos para esse exercício, o Petit Battement Tendu. mais conhecido como? Tandi. Tandi. Vamos para lá. Bom, depois desse exercício, qual que é o próximo? Então, na barra existem diversos passos. Existe o rondejam, que é um movimento circular. Existe, do mesmo jeito que existia o tendu, existe o battement GT, que é o pé um pouquinho fora do chão. Existe o grand battement, que também são exercícios que vão... É como se eles fossem uma crescente. Eles começam pequenos e eles vão crescendo até sair da barra. Agora as meninas vão executar um adágio, que é um exercício de flexibilidade, que exige tônus muscular, amplitude de movimentos, né, das articulações, que é uma das coisas que é caracterizada pelo balé. Na verdade, as pessoas acham que o balé é uma modalidade muito leve, muito suave, mas a gente faz muita força para cada movimento. O que é legal, que diferente de uma outra performance, no balé você não pode demonstrar esse sofrimento, né? Então você está sofrendo belíssimamente. Então essa é a capacidade que a gente trabalha em todas as aulas. Eu estou reparando aqui das meninas, e elas ficam ali, né? Aqui, toda... eu fico até... Eu tô achando que tá passando mal, porque eu não sei se elas respiram, né? Mas e o sorriso tá aqui. Isso é crucial no balé? Sim. Mesmo estando... Eu tô com... Meus dedos já estão doendo só de ver elas fazendo. E elas estão sorrindo, é isso? Sim. Existe um controle, né, emocional e físico que a gente precisa adquirir ao longo da vida. É claro que quanto mais tempo você dança, mais você domina a técnica, mais você consegue florescer em outras áreas, né, na parte artística. Então, assim, é muito importante, tanto a entrada, quanto a dança, quanto a saída do palco. Então, tudo isso conta. Por exemplo, numa competição, num festival, o que é analisado por um jurado é desde a hora que entra até a hora que sai. Então, não é só a ideia, a coreografia, o figurino, então a música. Então, isso tudo traz essa performance mesmo. Você precisa estar sempre dentro de um personagem capacitado e seguro e que fazendo aquilo que você gosta e pleno. Pleno. Então, vamos agora para mais um exercício que as meninas ali já estão 5 minutos ali, tadinha, tô com dó delas. Vamos para o exercício. Quer dizer, agora eu tô com dor já delas, coitadas. E é assim mesmo, o sofrimento faz parte.
mais forte. Tá. Eu tô sofrendo por elas. Como qualquer esporte, qualquer arte que você quer se dedicar, existe um desprendimento, ainda mais como é uma performance, né? Eu escutei uns estralos lá, mas é um joelho de uma, o pé de outra, e assim vai indo. Que vai ser agora? E ela vai. O que vai ter agora para as meninas? Elas vão só demonstrar um exercício de flexibilidade, que é chamado de Grand Écart ou espacate. Ou, no Brasil, abertura. Grand Écart. Grand Écart, isso. Qual que é? Os termos, eles são em qual idioma? Em francês. Francês. A maioria em francês. Tá. Então agora elas vão fazer a abertura. Isso. Isso também já é um nível um pouco mais avançado para conseguir? Ou também alguma coisa básica? Isso é estimulado desde o básico, mas a execução, claro, ela exige muito da musculatura, da articulação. Então, para chegar nessa execução, tem que ter mais tempo de aula, porque o corpo vai cedendo, né? Vai flexibilizando para aquele movimento. Legal. Então vamos para o Grand Écart. Abertura ou Espacate. espacate? Vamos lá. É isso, é luta, é batalha, é corpo, é mente, é dedicação, é sofrimento, é ponta do pé. O amor que as professoras colocam aqui, ó, para essas meninas estarem sempre com o corpo em equilíbrio. Que vocês em casa cada vez tenham mais esporte na vida de vocês. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!